Oi, Vicente, tem que botar em pé, hein? Ixi, em pé? Tem. Hum, Tá com o carregador, né, conectado. Nossa, eu realmente não me liguei que teria que ser. Peraí. Live sempre em pé. Tô com meu carregador aqui também. Se eu precisar, eu plugo ele aqui. Tem que fazer uma Bruno logística. entrou, Rudy entrou. Pronto, acho que foi. Esperar um pouquinho a galera entrar, né? Um Uhum. minutinho. E a galera entrando aí, tem 4 pessoas. Tudo bem, Vicente? Trabalhou hoje ou... Trabalhei. Entendi hoje. Eu também. Amanhã também vou atender. Dia normal. Amanhã eu folgo, mas hoje foi normal. Ai, ai, tá chegando a hora das férias. Tô doido pra pegar férias. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos dar só um minuto e a gente vai começando, a galera vai entrando, né? A gente começar na hora, quem entrar, entrou. Exato. A gente manter o compromisso com a galera que entrou no A horário. live, a live do Instagram vai também, vai chamando a atenção da galera, a galera vai entrando no meio. É assim mesmo. Então vamos começar? Tem 4 pessoas aí, 7h31. Beleza. Vamos? Então vamos lá. Oi de novo. A gente demorou um tempão, né, Vicente, para escolher o tema. O tema não, o tema a gente já sabia, a gente ficou debatendo o título dessa Hum, live. E Uhum. vai e volta que título, porque o tema é tão vasto, é tanta coisa, né? E aí no final a gente chegou, né, na realidade foi uma proposta tua que você chegou nesse ponto. O que que desaparece, né, quando a gente só foca no individual, né? Esse ficou o tema. E aí você ainda sugeriu uma imagem, que foi essa imagem que a gente divulgou aí a live nas redes, né? Por que que É. tu escolheu essa imagem? Conta pra como começar contando essa história aí da imagem. É uma provocação, né? A clínica individual, ela muitas vezes se preocupa em tratar o sofrimento da pessoa, seja ele psíquico, somatopsíquico, de forma individual. Na verdade, a gente perde uma série de fatores que são os fatores clínicos, né? Políticos. Então, assim, o que que a gente perde quando a gente pensa numa clínica individual? E eu acho que a live vai ser sobre isso, né? De ver que a gente pode perder um parâmetro político na clínica. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o que que é isso, por que que isso é importante para o Reich, né? Então, a capa é o CD do Pink Floyd, lá de 73, que é o Dark Side of the Moon, que é o lado escuro da Lua. E a gente a gente deixa de pensar o lado escuro da Lua. Ou seja, quanto das nossas decisões no dia a dia, dos espaços que a gente fomenta, eles estão esquecendo de colocar o nosso lado escuro da Lua. Ou seja, o quantas das nossas decisões políticas não estão levando em consideração o que a gente faz no subterrâneo com os nossos adoecimentos, que espaços políticos doentes a gente cria a partir dos nossos adoecimentos. E quando a gente pensa numa clínica sem isso, a gente perde algumas possibilidades. E eu vim falar hoje sobre o que a gente pode ganhar também, incluindo, né, esse lado político na clínica. Então, a ideia do título, a ideia da capa do lado escuro da lua é um pouco esse. É bem bom, né? Porque a gente tava discutindo, né, antes, quando a gente decidiu fazer essa live, é, porque tem muita gente que compreende errado, né, o que a gente fala sobre o que é incluir a política, né? Então, a gente tem um fenômeno, né, de que a política mesmo partidária está muito mais hoje na vida dos brasileiros nos últimos anos, né? Isso tem sido um tema quente. É, e aí a gente estava debatendo um pouco como é que a gente explica esse fenômeno, né, de uma outra forma, né? Porque da forma que a gente fala não é partidária, né? Porque política não é partidária. Tudo que a gente faz no mundo social é político, é tudo uma posição política. E aí ignorar isso na clínica é algo, como você disse, não ver toda uma face do ser humano, né? Mas como é que a gente explica isso? Aí eu queria que
que você, se você puder, né, eu até anotei aqui umas coisas para te perguntar. Mas primeiro eu queria que você começasse falando sobre isso, assim, né? No que se baseia, né, as nossas atitudes políticas, né, no social, no mundo. E aí primeiro tem que falar um pouco do que é política, né, pra gente e tal, mas é por aí, queria que você comentasse um pouquinho. Eu parto de uma... Obrigado por perguntar, Ana. Eu parto de uma frase que ela é bem importante da nossa escola, que é do Federico Navarro, que ele fala que a vegetoterapia ela é eminentemente política, né? E que uma pessoa ela pode ser sempre apartidária, mas nunca ela vai ser apolítica. E a política ela tem muito a ver com como a gente gere e organiza e o que a gente fomenta dentro dos nossos espaços de vida. Né? É uma grande organização de espaços. O que a gente contrata nos espaços, quais são as regras dos espaços, o que vai acontecer ali dentro, né? E a gente acaba que, como eu vou falar daqui a pouco, né, a gente pensa a política sempre de uma forma partidária, porque é como toda a mídia divulga. Mas não tem nenhum espaço político que se organiza que não seja baseado, né, em emoções, em sensações e sentimentos que as pessoas sentem. E elas constroem espaços, às vezes, para defender crenças e sensações que estão mal trabalhadas, mas elas levam a coisa para um nível organizacional político. Então, até na última aula do análise do caráter, né, teve uma dinâmica que a gente fez, que a gente pegou um vídeo, por exemplo, do Ciro Gomes, e aí ele estava lá dizendo, tinha uma menina ela era servidora, ele estava falando, esses seus problemas aí, meio que, desculpa, assim, desconsiderando que ela estava, para não dizer outra palavra, né, desconsiderando o que ela estava falando. E aí teve uns alunos que fizeram uma análise, né, sociopolítica, falou, olha, ele está protegido por guardas e não sei o quê, ele está num discurso e tal. E aí eu falei, perfeito, essa é uma análise. Agora, onde que ele entra emocionalmente para ele, de fato, estar tão empoderado de se colocar dessa forma? Existe toda uma ideia sociopolítica e existe uma outra política que ela é feita a partir de várias expressões de caráter deles. E a gente vê a soberba, vontade de punir, vontade de humilhar, vontade que também estão construindo todo um laço político. E o que eu queria trazer para vocês hoje é isso, assim, uma frase, também partindo de uma frase que o nosso coordenador, o Rudy, ele fala para a gente, né? A gente não tem que defender uma bandeira política nenhuma, apesar, claro, da Vegeto se identificar com um pensamento mais de esquerda, mas o quanto essa bandeira que a gente defende, ela é humanitária, de fato. O quanto, de fato, ela vai defender uma política que seja não autoritária. O quanto ela vai defender a ideia de a gente criar um espaço para não criar miséria humana. Né? Porque, claro, aí é a grande crítica do Reich nesse livro aqui, que ele vai dar um grande norte dessa live, que é o Psicologia de Massas do Fascismo, e que o Reich vai falar que fascismo pode ter em tudo quanto é lugar, né? Quando a gente se esquece do que a gente está criando nesses espaços com as nossas emoções, né, adoecidas. Eu acho que é sobre isso que eu queria falar hoje. Então, para começar, já que eu puxei esse livro, né, Ana, existem dois livros que eu vou basear essa live, né? Um é esse Psicologia de Massas do Fascismo, né? E um outro é um livro chamado Análise do Caráter, tá? E vocês vão falar, ué, mas um livro é sobre política, outro livro é sobre clínica, né? E é exatamente isso, porque eles foram escritos ao mesmo tempo. E aí, no primeiro livro, que é o Análise do Caráter, o Reich desenvolve a técnica clínica dele, sobretudo a técnica da análise das defesas do caráter, do nosso jeito de ser. E nesse segundo livro que eu mostrei, o Reich ele fala como o fascismo funciona. E por que, independente de uma bandeira política, o fascismo ele é sustentado e defendido por massas humanas. E aí o mais interessante que eu convido vocês a fazerem, né, depois da live, se vocês quiserem, e aí pode procurar a gente no direct, a gente passa para vocês, né, é ler um pouquinho dos prefácios desse livro, que é curto, do Psicologia de Massas, e os prefácios da Análise do Caráter. E lá a gente vê o Reich falando duas coisas muito próximas. Ele vai falar o seguinte, que os modos de organização sociais, eles moldam os modos de caráter humanos, e os modos de caráter humano, sobretudo os modos defensivos do nosso caráter, eles moldam as instituições sociais e as ideologias humanas. E esses dois juntos são as nossas organizações sociais. Então, quando a gente tem um livro de política e um livro de clínica, que eles são escritos juntos, isso é uma forma do Reich dizer que as duas matérias, elas criam muita possibilidade de serem pensadas em conjunto. Então, eu vou
começar aqui com um exemplo clínico simples, ok? Por exemplo, um comportamento adoecido que seja para a gente, ou para um paciente, ou para uma pessoa, fonte de angústia e de sofrimento. Então vamos pensar, por exemplo, que a gente encontra na clínica, um transtorno obsessivo compulsivo, um comportamento histriônico, um transtorno de narcisismo exacerbado, né? Ou uma carência exacerbada, que lá no manual fala que é transtorno de personalidade dependente. Imagina isso, ok? Todos esses que eu falei, por exemplo, eles podem ser encaixados no manual de transtornos psiquiátricos. E aí a pergunta que eu coloco aqui para a gente começar a criar uma mudança interna, né? Narcisismo, carência, obsessivo compulsivo, comportamento histriônico, teatral, ok? O que esses adoecimentos eles trazem para as pessoas? Aí vocês vão pensar. Pode trazer para a gente dor, pode trazer para a gente repetição. Aí a pergunta que eu quero fazer é, o que esses adoecimentos trazem para os outros que vão se relacionar com essa pessoa adoecida? E aí vocês vão falar assim, caramba, eu vivo com uma pessoa narcísica, eu vivo com uma pessoa histriônica, ou que tem esse comportamento adoecido. Normalmente essa resposta ela pode girar em torno de, cara, tá, eu vou ter que aguentar essa pessoa de alguma forma. Ela vai, com esse comportamento adoecido dela, vai dificultar a relação comigo, vai dificultar a relação de casal, dificultar a relação de dar aula, dificultar a relação com os filhos, ok? Então, o que eu queria apresentar é que a gente pudesse, vamos pensar nessa mesma pergunta, menos em termos passivos, ou seja, menos da perspectiva daquele que está sofrendo, poxa, eu sou um cara narcísico, eu sou um cara... Tá? Menos na perspectiva passiva de quem sofre, e vamos pensar mais em termos ativos, ou seja, como é que a pessoa se comporta no coletivo com esse adoecimento, né? O que um comportamento obsessivo compulsivo traz para os outros? O que um comportamento narcísico traz para os outros? O que um comportamento carente traz para os outros? Se a gente aqui dentro começar a consultar as relações, eu dei exemplos, mas podem ser várias, relações adoecidas que as pessoas fazem com a gente rapidamente vai cair no que eu estou querendo trazer, que é a faceta política do adoecimento. Então, se a gente pensar, vamos dizer assim, um adoecimento psíquico, estou colocando psíquico que para o Reich ele não vai privilegiar o psíquico, mas dentro de um arcabouço maior da psicologia vai se pensar assim, ok? A gente falaria de somato psíquico, ou energético político, ou, ok? Orgânico, ou biológico, tá? Esse adoecimento psíquico, ele seria dificilmente um problema que ele acontece só no âmbito interno da pessoa. Dificilmente esse problema vai ser só individual. Por quê? Porque a pessoa vai fazer relação com esse modo psíquico adoecido, relação com os outros. E aí você está recebendo esse paciente na clínica. Qual é o risco que a gente corre se a gente olha para esse paciente e vê o sofrimento dele como individual, como acontecendo só dentro dele? Aí é o ponto que você começou falando, Ana. A gente perde, e é o ponto também do nosso título, a gente perde um dos parâmetros de intervenção mais importantes, que é inserir a política na clínica, né? Então você vai falar assim, mas narcisismo, obsessivo compulsivo, estou dando só exemplos, tá? Pode pegar aqui 1.400 exemplos, ok? Nenhum desses sofrimentos, tá? Não veio porque a pessoa não sentiu dor em algum momento da vida, não sentiu raiva, não sentiu medo, não sentiu tristeza, que ela não pôde curar, tá? Então, se a pessoa ela tem esses comportamentos repetitivos e ela padece, ela tem isso como sintoma, é porque ela revivencia situações de medo e de dor e ela usa esses comportamentos adoecidos para tentar escapar de revivenciar dor e medo. Ok? Então, são sempre estratégias de sobrevivência, mas elas estão criando um campo político-social e de organização de espaços onde as pessoas vão viver ali dentro. Ok? Então, quando a gente não tem ideia, né, ou pelo menos na nossa clínica, a gente não coloca em pauta a grande pergunta, o que o outro sente com isso que você está fazendo? É uma pergunta que meu terapeuta ele me fez anos, né? Que dá um outro parâmetro, né? Isso também deixa a gente preso e repetindo essas relações, quando essa pergunta ela não está lá. Né? Por quê? Porque tem
Tem sabotadores dentro da gente, de alguma forma. Eu vou falar, o Laboiti chama de tiranetes, a gente pode pensar sabotadores também. Tem uma parte nossa que conscientemente ou inconscientemente está dizendo assim, eu estou sofrendo, eu tenho essa dor e eu não quero prestar atenção no que eu estou fazendo com você ou no que você está sentindo enquanto eu estou sentindo essa dor. Essa é a chave. Isso é o olhar individualista do sofrimento. Só que quando a gente não torna o sofrimento individual, a gente é obrigado a imediatamente ver que tipo de ambiente a gente está construindo, quais são as regras de convivência, né, que a gente está convidando as pessoas a jogarem com a gente. E o nosso coordenador, o Rudy, ele fala muito isso, né? Acaba que a vida, no final, ela é um administrar neurótico. As minhas reatividades e defesas inconscientes provocam reatividades e defesas inconscientes nas pessoas e a vida ela não passa a ser usufruir nada, ela passa a ser administrar esses problemas e ficar nesses ciclos. Só que a gente acaba montando regras de organização social e política, de casal, de casa, de escola, de família, em função desses ciclos de doença neuróticos, dessas reatividades que a gente não para ver o que a gente está fazendo, né? Parar para ver o que a gente está fazendo com o nosso adoecimento individual é uma das grandes chaves que o Reich trouxe para a gente no análise do caráter, né? E no psicologia de massas do fascismo. Por isso que o Reich também vai falar uma coisa para a gente, né? Ninguém cria um espaço relacional, um espaço político, um espaço de organização de regras, se não for a expressão de uma relação psíquica, emocional interna saudável. E o inverso também ele é verdadeiro. Pergunta é, quantos espaços políticos doentes vocês conhecem? Quantos espaços de discussão doentes vocês conhecem? Quantos espaços de gestão doentes vocês conhecem? Ou espaços de organização? Tá? Então, assim, quem é que alimenta a manutenção desses espaços se não são as nossas doenças internas? E aí é por isso que o Reich ele foi o primeiro psicanalista a defender uma ideia de comum na psicologia. Uma psicologia que não é individual, ela é comunitária. A primeira pessoa que pensou na ideia de uma psicologia comunitária foi o Reich. Tá? A ideia de que existe um comum a ser pensado, mesmo se a gente não trabalhar com grupos. Falando. Eu queria puxar uma deixa aí tua. Eu até anotei aqui, que quando a gente lê lá o prefácio do Análise do Caráter, o Reich fala assim, em contraste com... Tô lendo, tá? Abre aspas. Em contraste com outros ramos da ciência médica, não lidamos com bactérias ou tumores, mas com reações humanas e doenças psíquicas. Mais ou menos o que você falou. E também ele fala assim, certas estruturas humanas médias são inerentes a determinadas organizações sociais. Em outras palavras, cada organização social produz as estruturas de caráter que necessita para existir. Ou seja, cada organização social produz as estruturas de caráter, ou seja, né, para quem não conhece a estrutura de característica, né, caráter moral, caráter de característica, que necessita para existir. Acho que faz um gancho com o que você acabou de falar aí agora. Você podia comentar um pouquinho? Faz sim, Ana, faz sim. Essa é uma frase do Análise do Caráter, você está lendo o Análise do Caráter, né? Ela é uma frase do Análise do Caráter. Para mim, ela é uma grande chave para entender essa relação clínico-política, porque o Reich, ele basicamente repete essa frase também no Psicologia de Massas do Fascismo, né? Assim, dizendo a grosso modo, né? O Reich vai dizer que assim, uma organização social política doente, ela cria nas massas as defesas de caráter e as reatividades que vão fazer com que as pessoas queiram defender essas organizações sociais doentes, uma engendrando a outra. Tá? Então, para isso, né, nesse livro aqui, que é o Psicologia de Massas do Fascismo, o Reich ele dá o exemplo da família patriarcal autoritária, né, lá pequeno burguesa. Então, ele vai falar assim, basicamente, essa estrutura ela se comporta da seguinte forma. O pai, ele é autoritário e ele manda na mãe, ok? E nos filhos. E a mãe, que ela é subjugada por esse pai autoritário, ela também usa esse autoritarismo sobre os filhos.
ok? E os filhos, eles são subjugados por ambos. E o que acontece? Esses filhos, eles crescem aceitando como normal essas relações hierárquicas e eles secretamente desejam retomar o poder e subir nessa cadeia hierárquica, tá? E quando é que eles fazem isso? Eles tentam fazer isso quando eles viram adultos, quando eles viram chefes, quando eles viram pais, quando eles viram professores. É uma forma de retomar e subir na cadeia hierárquica. Esse ciclo, tá? Que é uma política meio do galinheiro, né? A galinha de cima, ela defeca sobre a de baixo, que defeca sobre a de baixo, e a galinha de baixo, ela sonha em ser a galinha de cima, ok? Isso é o próprio ciclo do patriarcado. É o que o Reich está trazendo, né, a discussão, ele pega muito nesse ponto sobre as lógicas do patriarcado. E se a gente pensar clinicamente, né, o patriarcado, como o Reich vai dizer, ele é uma condição clínico-política onde se busca manter o poder dos que estão em cima, enquanto os que estão em cima, eles exercem uma profunda irresponsabilidade com aqueles que estão embaixo. E os que estão embaixo, por dor, por medo, né, e também por acharem que eles só podem se libertar dessa prisão aspirando a subir para essa cadeia de cima, né, sem se dar de conta de como sair desse jogo, sem se dar de conta de que estão numa prisão cíclica. Tá? O Reich ele expõe isso muito num livro que quem quiser ter interesse também, muito bonito, que se chama O Assassinato de Cristo. Lá ele fala como a gente sai da prisão. Né? E ele fala, a chave para a saída, a chave da verdadeira liberdade, ela está enterrada sobre camadas e camadas e camadas de dores emocionais. Né? Como é que se sai? Então, a pergunta que eu quero trazer para vocês é, quem aqui que está escutando essa live agora com a gente já não sentiu os efeitos desse jogo do patriarcado em cima de si mesmo? Quem aqui? Em casa, com pai, mãe, na escolinha, no trabalho, ok? Em todos os momentos, tá? Então, assim, quem lê o Psicologia de Massas do Fascismo vai ver que o Reich ele tinha uma constituição, né, marxista. Só que o Reich ele criticava o tipo de revolução proposta pelo Marx, que se baseava na ideia de uma consciência de classe. Porque, pensa só, a burguesia oprimia os trabalhadores e os trabalhadores deveriam ter consciência de que eram oprimidos pela classe de cima. Tá? E o Reich vai pensar assim, ok, se a gente pensar a revolução dessa forma, o que acontece? Tá? A gente vai pensar a revolução de uma forma partidária. Então, a gente instaura um novo partido político que cria a revolução e entende que, pronto, tudo vai se resolver? Não. O Reich vai falar, esse tipo de organização sempre vai malograr. Por quê? Ele vai falar, por isso que nenhuma revolução se sustentou na história. Aí vai falar assim, ué, mas se aqueles que estão embaixo tomarem consciência de que são oprimidos e tomarem o poder, isso vai ser revolucionário. O Reich vai falar, não. Por que não? Tá? Porque o Reich vai dizer, se a gente fizer uma revolução, seja lá onde for, e quiser mudar uma estrutura política, a gente desfaz uma ordem social e instaura uma nova, mas essa nova não retira as lógicas patriarcais autoritárias de dentro dessa nova ordem, essa nova ordem só vai reproduzir mais do mesmo. E ela não precisa nem ser uma ordem capitalista. Esse fenômeno ele acontece em vários momentos da história. Por isso que o Reich vai falar, nenhum comunismo que foi implantado, nenhum socialismo que foi implantado conseguiu tirar as lógicas patriarcais autoritárias de dentro. E por isso que todas elas, de alguma forma, buscaram a construir a coesão do sistema implantado por meio de autoritarismo, por meio de imposição de hierarquia e por meio de opressão e de criação de outras misérias. Então você não... Pensar uma revolução em que se mantém o mesmo jogo do patriarcado não é uma revolução que vai levar a lugar nenhum. Você vai implodir e você vai só reconstituir o mesmo jogo. Ok? Então o Reich vai dizer assim, mas como é que a revolução acontece? Quando a gente muda a ordem social, não para implementar um novo partido, uma nova ideia, mas que a gente mude a ordem para que as pessoas não sejam moldadas no patriarcado. Né? Por quê? Aí as estruturas de caráter dessas pessoas não vão querer manter esse patriarcado, não vão querer subir
no poder e oprimir de novo, porque tem dores e entendem que para livrar dessas dores não é poder entrar nelas, trabalhar elas e criar dispositivos, mas sim retomar o poder e querer, né? Então, a gente pode pensar isso, uma revolução dessa forma em vários sistemas. A gente pode pensar na nossa casa, esse sistema acontece, né? Nossa relação de casal é um sistema político. Os cuidadores das crianças são um sistema político. O nosso prédio onde a gente mora é um sistema político. A nossa escola, o nosso clube, o nosso bairro, as empresas, as organizações. A gente pode falar de estados, países, são todos sistemas políticos, né? Então, assim, o que a gente está construindo? Então, eu estou querendo aqui finalizar a live, eu vou trazer dois pensadores que eu acho que eles foram grandes precursores dessa pergunta clínico-política do Reich. Primeiro é o Laboeti, no século XV, e o Spinoza no século XVII. No século XIX, o Reich faz a mesma pergunta, que é por que as pessoas se esforçam tanto em se manterem servis e submissas como se elas estivessem lutando pela própria liberdade? Né? Por que os oprimidos não se libertam se eles estão em maior número? Como é que os tiranos convocam um grande número de pessoas se eles estão em menor número? Aí o que o Reich vai falar é porque as pessoas estão pensando a política o tempo todo numa escala sociopolítica, mas elas não estão pensando a clínica dentro da política. Não estão pensando como é que os afetos se movimentam e constroem espaços políticos, né? Então, 99% do tempo, quando a gente olha na mídia, como é que as pessoas são convocadas a pensar a política? Ou como interesse de um jogo de um partido, ou acreditando que os políticos XYZ vão salvar a gente, ou vão se responsabilizar por alguma coisa, né? Eles vão defender uma bandeira ideológica e a gente concorda com aquelas ideias. A gente vai pensar política assim a maior parte do tempo, mas a gente não vai pensar como é que historicamente se formam as doenças que afetam milhares de pessoas. As doenças emocionais, as doenças psíquicas, as doenças, tá? E eu vou repetir, como é que as pessoas acabam nesse sistema midiático de pensar política? As pessoas pensam muito pouco como é que as suas doenças, como é que elas carregam as suas próprias doenças para os sistemas políticos que elas estão querendo modificar ou trabalhar. Então, assim, por isso que eu gosto desses três autores, porque nenhum deles estão pensando que a resolutiva vai vir de fora. Né? Então, eu gosto de uma frase, mais ou menos, que o Laboeti fala, ele fala assim, olha, as pessoas elas seguem os tiranos porque elas também têm tiranetes dentro de si mesmas. E quando elas atuam com esses tiranetes, elas não desejam se libertar, não. Elas querem ser tiranas também. Aí chega o Spinoza, né, 3 séculos mais tarde, vai falar assim, olha, as pessoas que têm uma baixa potência, tá, uma baixa capacidade de afetar e ser afetado, elas vivem por meio de afetos tristes e ideias inadequadas. E o Reich, no século XIX, vai ser o cara que vai dar uma continuidade a isso, né? E ele vai abrir essa caixa de Pandora do que acontece dentro do corpo. Ele vai dizer assim, o fascismo, ele não é uma organização política. Ele é um modo adoecido de uma estrutura de caráter neurótica. É um modo adoecido de gerir os afetos, de sentir os afetos, de não ter contato com eles ou ter eles de forma reativa e, com isso, tentar montar espaços políticos. Vai se criar sempre fascismos de várias formas, né? Então, assim, se a gente pensar numa revolução, mas a gente não pensar como a gente trabalha os tiranetes dentro das pessoas, como é que a gente expõe o lado oculto da lua, Dark Side of the Moon? Como é que a gente, numa reunião, olha e fala assim, por que você está falando isso? O que você está sentindo quando você está tentando propor dessa forma? Porque às vezes a gente vê, né? A gente na IFEM tem muito esse trabalho, né? Em trabalhos de grupo, de um olhar para a cara do outro e falar assim, eu vejo a tua reatividade. Eu vejo todo o esforço para evitar dor e medo e raiva e coisas que você não completou. Eu também vejo uma outra camada sua. Né? A gente tem muitos treinos para... Porque é essa comunicação não narrativa que ela é muito importante, né? E poucas vezes eu vi espaços onde as pessoas realmente paravam, olhavam uma para a cara da outra, viam e perguntavam de que lugar emocional elas estão propondo, às vezes, uma modificação de regras. Colocar o bicho em cima da mesa, colocar o tiranete em cima da mesa. Né? E aí a terapia reichiana é uma que se preocupa muito com isso. O Reich fazia trabalhos e trabalhos e trabalhos, né, com coletivo para expor a miséria e o que as pessoas faziam para se defender da miséria, para pensar outros espaços políticos. Né? Mas sem isso, né, é complicado. Então, assim, eu queria, né, terminar um pouquinho
desse ponto dessa live, falando assim, uma coisa que tem um livro que o Reich fala, que se chama Revolução Sexual, né? E o Reich ele vai falar assim, uma revolução, ela tem que vir antes de tudo, em você localizar as organizações patriarcais autoritárias ali dentro e você ter dispositivos para dissolver essas organizações, essas lógicas patriarcais autoritárias. Aí você vai falar assim, mas Vicente, então, o que resume? Né? O Reich está apontando para um sistema político específico? Ah, é aquele sistema que faz aquilo, é aquele sistema que tem aquela ideologia? Não. Qualquer uma que fomente mais ou menos esses 3 pontos. Vamos lá. Vamos pensar em várias escalas, tá? Seja na família, na escola, tá? Em qualquer lugar onde a gente vai organizar um espaço. Aquele espaço, ele convoca, com as regras, de alguma forma, um tipo de anestesiamento ou entorpecimento do que se sente. Eu, por exemplo, vivi numa escola super autoritária, que induzia isso o tempo todo. Né? Eu fui criado numa família também que padecia dessas lógicas, né? E era muito como nos anos 80, quem tem a minha idade viveu, cala a boca menino, tira a mão daí menino, toma porrada, vamos virar raiz, né? E vamos, ok? Então assim, quanto as pessoas tiveram que silenciar do que elas sentiam, quantos de fato, né, as pessoas estavam ouvindo o que as pessoas sentiam. Então primeiro, é um espaço que tem essas regras dentro, entorpecer e anestesiar. Primeiro passo para entender se a gente está reproduzindo uma organização patriarcal autoritária. Segundo, desligar as intuições do corpo. Eu me lembro, assim, quantidade de coisas que eu vejo, né? Assim, às vezes, colegas e na minha própria história, de lógicas desde a escola que não capacitam ninguém a observar o que sente. Não capacita ninguém de falar do lugar onde sente, de pleitear coisas. É tudo técnica, técnica, pensamento cortical, pensamento lógico, racional, técnica, decoreba, decoreba, técnica. Narrativa. Narrativa, narrativa, história, narrativa, decorar. E cadê as perguntas que tentam aumentar a capacidade das pessoas ouvirem o que elas estão sentindo? Aí a pessoa, anos depois que ficou vivendo todos esses entorpecimentos, essas reatividades, às vezes vai parar em algum lugar, não precisa ser técnica reichiana, mas algum lugar que traga para ela uma necessidade de autoobservação e falar, olha, existe um corpo, vamos começar a observar de onde partem as coisas que você sente. E a pessoa vai ver que começa a partir de dores e tristezas e medos e raivas que ela não trabalhou. E ela molda toda uma estrutura mental em cima disso, né? Então, assim, essa organização que você faz em casa enquanto marido, enquanto esposa, enquanto pai, enquanto professor, está criando dispositivo para que as pessoas possam escutar o que elas estão sentindo? Se não, é provável que essa organização que a gente está criando também esteja reproduzindo uma ideia, uma organização patriarcal autoritária. E terceiro, que esse é o ponto que o Reich vai pegar mais nesse livro Psicologia de Massas do Fascismo, o quanto esse espaço político que você cria, você sustenta e você fomenta, ele está incentivando de algumas formas as pessoas transferirem a responsabilidade para outros. Ou transferirem a responsabilidade para papéis de autoridade que estão dominando esse jogo, dominando esse espaço. Ok? O quanto um filho é criado para entender que o pai ou a mãe tem autoridade, bom, então a responsabilidade deve ser deles. Conscientemente ou não, a gente pode estar criando e recriando esses espaços. Por quê? Qual é o custo que o Reich vai falar? Essa pessoa que não vai se responsabilizar, não vai ver o que ela faz com as torções internas, com as dificuldades, as sobrevivências que ela faz. Ela não olha o que ela está produzindo, ela não se responsabiliza por isso, né? E ela tem que seguir uma norma de fora que não está observando isso. No final, ela vai sempre ter o desejo de retomar o poder também pelo meio do autoritarismo. O quanto a nossa organização social política, seja ela qual for, em qual escala que for, que a gente está fazendo quando a gente sair daqui dessa live, tá atuando com um desses 3, ou com os 3 parâmetros que eu acabei de falar. Se tiver um desses 3 ou os 3, provavelmente essa ordem que a gente criou, ela é mais uma reprodutora de um sistema patriarcal autoritário. Então ela vai malograr, ela vai criar problemas e ela vai criar esse diálogo de reatividades e de suposições, e a nossa vida vai ser gerir
essas relações. E isso não causa nem prazer nem satisfação, que é onde o Reich vai chegar também, tá? Então, é isso que o Reich vai falar. Isso são formas de criar falsas revoluções. Pensar essas metas fora, né? Tem um vídeo que a gente falou agora, né? Que fala de foco e política, quem não puder, quem não viu, veja, né? A gente cria essas metas fora, vai ser um sistema político, tá? Olha, eu vou implementar isso aqui, sem entender que lógicas do patriarcado você está reproduzindo ali dentro, e se não tirar essas lógicas e criar dispositivos para tratar isso lá dentro, pode ser que malogre ou crie outros problemas, né? Então, gente, eu acho que, para resumir, né, assim, o que eu queria trazer nessa live a gente ganha muito quando a gente começa a fazer as perguntas de pensar os aspectos políticos do que a gente sente, do que a gente vê do outro, do que a gente traz para os espaços que a gente sustenta e cria. Todo mundo aqui sustenta vários espaços, né? Quando a gente corrobora para que sejam reatualizadas as lógicas patriarcais autoritárias, e depois a gente vai querer que esse espaço seja saudável para a gente, não vai. E vai ser um espaço ruim da gente viver lá dentro, né? Agora, pensar numa clínica que coloca esse parâmetro dentro, ela é uma clínica que eu acho que ela abre muito mais possibilidade do que pensar uma clínica só individual, assim mesmada, do meu problema, do que eu sinto e não do que eu vejo que os outros sentem também. É isso, Ana. É isso que eu Pô, queria. Vicente, muito bom, muito bom. Ficaria aqui ouvindo direto. É, mas eu queria perguntar uma outra coisinha para você antes da gente fechar. A gente vai ter, daqui a 2 semanas ou uma semana, vai ter o curso do Psicologia Política na EFES, daqui 1 ou 2 semanas. Vai começar, né? A gente tocou aqui né, aquela pontinha do iceberg do que é o curso, né? Acho que Hum, tem muita coisa ainda para falar, tem né, o conceito de peste emocional, que eu acho que é um conceito fantástico, de como é que essas doenças vão se plugando uma na outra, né? Como é que as pessoas vão se plugando através das suas doenças e vão transformando também o social. Assim, tem muita coisa que a gente fala no curso que eu acho bacana, que eu acho muito interessante, que não dá tempo da gente falar aqui, né? A ideia era mesmo a gente trazer uma palhinha, falar um pouquinho do assunto, fazer um esquenta aí para o curso. Quem tiver interesse tem lá no site, né, do Ergonomia F. e nessa edição também, Ana, desculpa te interromper, tem uma coisa que a gente não fez nas edições anteriores, que a gente vai ter 2 aulas no final com a professora Mirela Rocha, né, que ela também é da escola, e ela vai trazer também uma leitura de como é que todos esses processos afetam as relações sociais, raciais, políticas, né, no Brasil. Então, vai ser uma leitura dessa ordem com os conceitos haitianos também, no final. Então, a gente vai trabalhar bastante isso. Obrigado por ter trazido a questão do curso, né? Quem está gostando, quem está assistindo, está gostando, comunica com a gente, sabe? Assim, mas eu não trabalho com clínica. Não importa, a gente faz um curso para que as pessoas Muito rico. sejam muito mobilizadas dentro e possam levar isso, seja para a sua clínica, de que linha for, né? E também para os seus trabalhos. Tem advogados que trabalham com mediação, pessoal que trabalha com educação, sempre vem fazer também os cursos com a gente. Então, sintam-se convidados, gente. É isso, ele faz parte do curso de formação, mas só se quiser, né? Se quiser fazer como um curso avulso, pode fazer também. Acho que, de fato, vale a pena. E aí é isso, falou bem, tem você, tem professor convidado, acho que vai ser ótimo. Acho que ninguém botou nenhuma pergunta, tá todo Tem. mundo quietinho, deixa eu ver. Me ajuda, por favor, porque como eu estou pelo Tô celular. ajudando, tô te ajudando. Ninguém botou nenhuma perguntinha, tá todo mundo só botando coraçãozinhos que gostou, mas não fez nenhuma pergunta. Eu fiz Ó, as minhas, o então tudo bem. Roberto Vieira perguntou assim, pelo que eu estou Ué, conseguindo ler. cadê? Cadê? Você diria que a grande produção artística no cinema, teatro e literatura desses espaços produzem estruturas bloqueadoras? Eu vou por partes. O quanto, o quanto dessas produções elas estão vendendo e legitimando mundos de jogo, mundos de organização que estão reproduzindo ou legitimando ou normalizando lógicas patriarcais autoritárias. Se sim, né, você já tem a resposta. Então, essas 3 perguntas, né, assim, é um espaço que permite, que te convida a observar o que você sente, né? Ou é um espaço que te induz a pegar narrativas e jogar as tuas reatividades, as suas dores
insatisfações e veicular, né, como uma resposta legítima, mas que ela está partindo de um afeto que está mal curado, né? E o quanto isso está criando uma cadeia hierárquica, né? E aí você perguntou assim, será que através da linguagem a gente produz nossos próprios aprisionamentos? Aí é um outro grande tema que eu te convidaria para a gente conversar com mais calma, Gilberto, que é a questão da linguagem no pensamento haitiano, né? Existe toda uma ideia do que acontece na mente, né? E do que a linguagem cria em termos de imagens e como é que a gente responde a essas imagens, como é que a gente cria organizações e maneiras de ver o mundo que para o nosso corpo, em certo aspecto, pelo viés da linguagem, não é um viés que a gente trabalha muito, porque a gente prefere a nossa técnica, primeiro, ela se dirige a tentar acessar direto o corpo e o que a pessoa fala, sem as narrativas. Claro que a gente considera todas as narrativas, mas a gente não tenta chegar no lugar não verbal onde as confusões, as dores acontecem via linguagem. A gente tenta usar o como da linguagem para acessar esse lugar e não interpretar o significado da linguagem. Mas sim, as nossas linguagens reproduzem essas lógicas de alguma forma em termos mentais. Então, sim, a gente tem que considerar isso também. Então, o convite é a gente pensar a linguagem, o que acontece em termos de linguagem e em termos biológicos, fisiológicos e de sentimentos e sensações não verbais também ao mesmo tempo, Gilberto. É um trabalho conjunto, que eu diria que é muito, muito profícuo, né? A Alice me corrigiu aqui, porque eu falei curso avulso, a Alice falou curso livre, isso mesmo, não é um curso avulso, é um curso livre. E ela complementa aqui também, que, né, que se o objetivo da obra é apenas entretenimento e ainda é viciante, tipo séries e novelas, já causa algum anestesiamento, né? Verdade. É Exato. isso. Muitos filmes que eles cumprem uma dupla função e eu acho que a gente tem que tomar cuidado, assim. Eles excitam a gente, né, para pensar um tema, né? Olha como é que o humano pode fazer isso, olha como é que, né, ele causa um certo tipo de espanto, mas a gente tem que ver assim o quanto aquilo também convoca como se fosse a nossa maneira de criar uma relação energética com aquilo, emocional, em que a gente se excita, às vezes, com uma cena de vingança, com uma cena... Ou seja, assim, o quanto esse cinema ele também veicula, olha, é por aí mesmo, olha, realmente descarregou no final, olha, teve uma catarse. O quanto... Porque o nosso meio político, o nosso imaginário político, ele conduz catarses o tempo todo. Cria o problema e te dá a solução. Né? Ninguém se pergunta como a miséria é criada e os processos. Não interessa muito a vários espaços políticos. Mas se eu chegar e começar a acusar certas coisas e inflamar o ódio, que não é daquele lugar, mas de todas as raivas não curadas que eu tenho, e inflama e diz, olha, conduza a sua energia para esse lugar, aqui, ó, a solução. A solução é destruir tal coisa. Então, o imaginário político ele está cheio dessas conduções imaginárias sobre aquilo que a gente está sentindo que está mal curado na gente, né? E o Rafael Benini perguntou por que o fascismo fala tanto de hipocrisia e de corrupção? Vamos pensar, hipocrisia e corrupção, ou seja, você vender uma integridade, né? Você vender a integridade de acordos, você criar subterfúgios nos acordos que você fez para organizar um lugar com uma lógica comum, e você cria lógicas particulares e clandestinas, o quanto isso é doente dentro de você. Que é o que o Reich vai falar, o fascismo não é uma organização política. Ele é uma maneira de estruturar regras e normas e espaços políticos baseado nas nossas estruturas de caráter adoecidas. Então, quanto de hipocrisia e de clandestinidade e de sentimentos que não aparecem, né, que eles visam destruições, catarses que não são revelados, enquanto isso está moldando uma série de normas. Né? Então, você tem aí a tua resposta também, Benini. Muito bem. Eu acho que agora foram as perguntas, né? Beleza, gente. E também isso aqui é um convite para incitar vocês a poderem ler. Eu diria assim, leiam o prefácio desse livro, é fácil encontrar o PDF na internet que não tem, e leiam o prefácio do Análise do Caráter. Quando vocês lerem os dois juntos, muita coisa vai abrir para vocês das preocupações que o Raj está trazendo. Obrigada, Vicente. Eu gostei muito, como sempre, aí da explicação toda. Foi super, super fácil de entender.
Obrigada a todo mundo aí que entrou. Acho que eu Obrigado. nem me apresentei no começo, sou Ana Paula, para quem está aí e não me conhece, sou terapeuta, sou membro da EF. E deixo aí meu obrigado para todo mundo que assistiu. A gente vai gravar essa live, vai deixar disponível para quem não pôde entrar aí com a gente. E vamos colocar aí nas redes, né, onde a gente puder Legal, colocar. gente. E quem gostou também, e conversem com a gente. Conversem com a gente, porque é um tema que eu, Ana, toda a equipe, a gente gosta muito de falar. Né? Uma das preocupações principais é não fragmentar o Reich, né, FEM, né? Ah, eu gosto do Reich que trata do corpo, mas da política é uma outra coisa. Ah, eu gosto do Reich da política, mas o Reich da energia é um maluco. Não, como é que a gente liga política, energia, corpo, psiquismo? Como é que a gente liga tudo junto? Com critério, né? E pegando um fio, né, de pensar como é que o cosmos se organiza em função desses espaços, né? Então a gente tem essa preocupação de trazer um Reich inteiro, que dialoga clínica com política, com energia, com sexualidade, sem fragmentar, né? Isso é muito importante dentro do EFEM. Então comuniquem com a gente, tragam perguntas, falem com a gente quer muito que vocês falem com a gente e interpelem a gente está aí para isso, a gente é uma escola para isso, né? E obrigado pelo interesse, obrigado, Ana, pelo convite também em fazer essa live, obrigado pelas perguntas. Obrigada eu, gente. Então, um beijo para todo mundo. Acho que podemos encerrar por aqui. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Vou ver Tchau. como é que gravo.